um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Bom dia! Bem-vindos a mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. E você aí, já está preparado para a aula de hoje? Já chamou toda a família para assistir? Você que é responsável, já chamou as crianças? Então vamos lá? Vamos começar nossa aula de hoje? Vem para cá! A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para fazer a escola bíblica dominical. Então vamos começar com uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe a tia e os meus amiguinhos. E muito obrigado pela sua palavra. Faça que agradeça o Covid e cuide todas as pessoas que estão doentes. Em nome de Jesus, amém. Crianças, alguma vez vocês já tiveram que realizar um esforço muito grande para fazer determinada coisa? Mas depois daquele esforço, daquele sofrimento, vocês perceberam que aquilo gerou uma coisa boa para vocês. Hoje, na Palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos falar sobre isso. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro está lá no Novo Testamento, os livros depois de Jesus. Foi escrito por Pedro, apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. 1 Pedro é a primeira carta do apóstolo Pedro para as igrejas. E essa carta, crianças, ela vai falar. O apóstolo Pedro ele escreveu para os cristãos que tinham se espalhado por vários lugares para fugir da perseguição dos romanos. Esta carta, crianças, ela vai nos falar, ela vai nos ensinar, nos animar. O apóstolo Pedro ele anima a igreja a continuar firme na fé em Jesus Cristo, mesmo vivendo muitas dificuldades e perseguições. Então, vamos lá. Está falando sobre as dificuldades, o sofrimento que talvez eu e você, talvez nós, possamos passar ou estejamos passando, mas que depois de um tempo, o Deus de toda a graça, o Deus Todo-Poderoso, irá nos restaurar, irá nos confirmar. Isso significa, crianças, que mesmo passando por dificuldades, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Ele está dizendo que vai nos conceder a vitória. Esse tempo de sofrimento, de dificuldades, servirá para que nós possamos confiar mais e mais no Senhor, fazendo sempre o que é certo. Fazendo assim, crianças, depois de tudo isso, o Senhor está dizendo que Ele vai nos tornar corajoso, Ele vai nos tornar fortes. Lembra das dificuldades que Davi enfrentou? Mas ele se tornou corajoso, ele se tornou forte e o Senhor quer fazer isso também conosco. Você que está aí, que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você deve fazer isso agora mesmo, para que você tenha certeza sozinho, para que o Senhor fique com você o tempo todo, mesmo diante das dificuldades. E assim,
você também terá certeza de que o Senhor vai te tornar corajoso e forte. E você que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, creia que o Senhor está contigo e depois do sofrimento, Ele vai te restaurar, Ele vai te confirmar. Depois das dificuldades, o Senhor, Ele vai tornar você corajoso, forte. Por isso, confie nele, continue fazendo o que é certo. Preste atenção, crianças, na imagem desse versículo. Quando a gente sobe uma grande montanha, quando a gente escala uma montanha muito alta, é um sacrifício muito grande. É muito esforço, é muito sofrimento, mas também quando a gente chega lá em cima, a recompensa é maravilhosa. Vamos falar o versículo através das imagens. O Deus de toda graça, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará. 1 Pedro 5:10. Crianças, vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Por que há sofrimento no mundo? Por que a vida não pode ser boa o tempo todo? Por que deve haver sofrimento? Deus quer que você cresça forte para ficar parecido com Ele. Isso significa que Ele às vezes permite que você sofra. Sofrer significa sentir dor em seu corpo ou em seus sentimentos. Algumas pessoas sofrem por estarem doentes e sentirem dor. Outras sofrem por causa da tristeza, da raiva e de sentimentos feridos. Crianças, não havia sofrimento no mundo até que as primeiras pessoas, Adão e Eva, pecaram. Parte das consequências desse pecado é que o sofrimento entrou no mundo. Agora todos sofrem em certas ocasiões. Às vezes Deus permite o sofrimento para ajudar você a crescer na fé. O sofrimento pode ajudar você a se tornar mais calmo, enquanto espera que Deus haja. O sofrimento pode ajudar você a aprender a ter coragem, enquanto confia em Deus para cuidar da sua pessoa. Deus nunca deixa você sofrer sozinho. Ele está sempre presente para te ajudar. Um dia, Deus irá tirar todo o sofrimento dos seus filhos. Até então, devemos confiar nele. Confie que Ele está com você. Deixe que Deus te ajude a ser calmo por dentro, mesmo se estiver sofrendo. Deixe que Ele use o sofrimento em sua vida para ajudar a crescer, forte na fé. A Bíblia fala de um homem que sofreu mais do que a maioria das pessoas. Ele se chamava Jó. Seus filhos foram mortos numa tempestade. Ele perdeu a casa e tudo o que tinha. Teve também uma doença terrível. Algumas pessoas disseram que ele estava sendo castigado por Deus. Mas Jó sabia que Deus se importava com ele. Então ele contou a Deus os seus problemas e como se sentia por dentro. Você precisa fazer isso também, crianças. O mesmo que Jó quando estiver sofrendo. Pode ficar com raiva. Talvez até pense que Deus não se importa. Conte a Ele o seu sofrimento. Peça a Deus que o ajude a ser calmo, corajoso. Um dos meios em que Deus consola seus filhos é pela sua palavra, através da Bíblia, a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia, leia alguns versículos no livro de Salmos. A palavra de Deus diz que através da paciência e do consolo da Bíblia podemos ter esperança. Vamos ler lá em Romanos 15:4? Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos paciência. Enquanto você fala com Deus e lê a sua palavra, Ele pode dar uma resposta para o seu problema. Todavia, Ele pode decidir te confortar de outra forma. Pode lembrar você de que Ele o ama e tem um plano para a sua vida. Seja como Jó e confie que Deus está agindo, até mesmo no seu sofrimento. Deixe que Deus o console. Você sabia que algumas pessoas sofrem porque creem em Jesus? Sofrer por aquilo que você crê é chamado de perseguição.
Pessoas da família ou amigos podem não entender porque você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador. Podem rir, zombar de você ou podem te maltratar de outras formas. O seu inimigo, Satanás, quer que você desanime ou fique com raiva com Deus quando é perseguido. Ele quer te impedir de contar às outras pessoas sobre Jesus. A palavra de Deus diz: Eu vou ler 1 Pedro. Eu vou ler 1 Pedro 4,16. 4,16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Como você pode dar honra a Deus quando é perseguido? A Bíblia nos fala de um homem chamado Estevão. Ele cria em Jesus como seu Salvador. Contou a outros sobre Jesus. Algumas pessoas odiavam Estevão e queriam se livrar dele. Atiravam pedras nele até que ele morreu. Enquanto ele morria, Estevão mostrou coragem e alegria. Ele orou e sabia que Jesus o aconselharia no céu. O acolheria no céu. Estevão honrou a Deus até em sua morte. Atos capítulo 7, versículo 57 ao versículo 60, diz assim: Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremetendo unânimes contra ele. E expulsado da cidade, apedrejava, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, exclamou com grande voz: Senhor, não lhe entrar. E tendo dito isto, adormeceu. Você talvez nunca seja perseguido como Estevão. Todavia, se for perseguido de algum modo, peça a Deus que lhe dê coragem para honrar ao Senhor. Beatriz estava sentada no recreio da escola, olhando para o seu sanduíche. Ela queria agradecer a Deus pelo lanche antes de comer, mas as outras crianças estavam olhando. Na véspera, ela orava antes de comer o lanche e os colegas riam dela. A menina se sentiu humilhada porque estava sendo perseguida por ser cristã. Por que Deus permite que o seu povo seja perseguido? Algumas vezes é porque a perseguição nos ajuda a aprender a confiar mais nele. Deus também pode querer usar o seu exemplo para encorajar outros que estão sofrendo. O que você deve fazer quando é perseguido? Primeiro, lembre-se de que Deus está no controle de tudo o que acontece. Ele jamais permitirá que você tenha de enfrentar mais do que pode suportar. Segundo, pense sobre como Jesus, o Filho de Deus, foi perseguido por sua causa. Permitiu que homens o espancassem e o pregassem numa cruz para que o pecado da humanidade pudesse ser perdoado. Terceiro, siga o exemplo de outros como Estevão. Ore e pense nas promessas da palavra de Deus. Uma boa promessa para lembrar: Deus tornará você corajoso e mais forte. Então confie nele e continue fazendo o que é certo. É possível que você pense que todos querem crer em Jesus, mas isso não acontece. Você talvez seja o único na sua família que tem fé nele. Seus pais podem até estar zangados por você ter se tornado cristão. Seus irmãos e irmãs podem até rir de você. É difícil quando sua família não entende. Ore por sua família todos os dias. Peça a Deus para ajudá-los a ver que também precisam crer em Cristo. Se você se comportar de maneira bondosa e obediente, sua família verá o amor de Deus em você.
Deus pode te dar forças para ser bondoso, mesmo que eles não sejam. Você pode também pedir a Deus para ajudá-lo a contar para sua família sobre o Senhor Jesus. Deixe que Deus lhe dê as palavras certas a serem ditas na hora certa. Você não pode obrigar a sua família a crer, mas Deus pode usar as suas palavras, ditas num tom de amor, para ajudá-los a compreender. Se você for a uma igreja que ensina sobre Jesus, convide sua família para te acompanhar. Eles podem dizer não, mas não desista, continue orando, continue sendo bondoso, continue falando a eles sobre Jesus. Um dia eles poderão crer. Você vai ficar muito feliz por não ter desistido. Sim, eles poderão crer. E o que significa isso? É entender, crer, aceitar, entender, compreender, receber. Crer é lá do fundo do coração. Você realmente acreditar com o seu coração e com o seu entendimento que Jesus Cristo é o perfeito, único Filho de Deus, que pode sim livrar você do pecado. É você reconhecer que você tem pecado, que é pecador, que faz, que pensa, que sente, que fala coisas erradas que não agradam a Deus. É você dizer para Ele, dizer para o Senhor que você quer receber Jesus na sua vida. E dali em diante, você nunca mais será sozinho. Então você que está aí, que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, você deve fazer isso hoje mesmo, para que você possa também se tornar forte, corajoso, para que você possa pertencer ao reino de Deus, para que você possa caminhar uma vida com Deus, para que um dia você tenha a oportunidade de estar naquele lindo céu com Ele para sempre e ficar longe do pecado, longe do sofrimento, porque o castigo do pecado é a morte, é ficar longe de Deus para sempre após a morte. Então não perca tempo. Receba o Senhor Jesus, hoje mesmo, agora mesmo. Na brincadeira de hoje, você vai pegar aí um dado, você vai jogar com a sua família, conforme os pontos, você vai dizer alguma coisa da lição. E atenção, eu quero esta brincadeira em vídeo. Essa atividade valerá muitos pontos, surpresa, hein? E nós estamos também com a novidade do baú do tesouro. Sim, o baú do tesouro, o que será? Dentro do baú nós temos uma referência bíblica de acordo com a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Vocês vão descobrir aí através do código a referência e lá no grupo vocês vão ter que colocar o versículo, escrever ele todinho e dizer a classificação desse livro e quem escreveu, valendo também muitos pontos. A próxima atividade é você fazer a sua estante de livros da Bíblia. E eu quero que vocês coloquem lá, registrado lá no nosso grupo. Também vale muitos pontos. Então vamos correr, bora lá fazer todas as atividades. Senhor, meu Deus e nosso Pai, muito obrigada por essa aula de hoje, que nós possamos guardar no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo.